Você gosta de montar quebra-cabeças? Esses brinquedos que você vai encaixando peça por peça, cada peça só se encaixa num lugar, a peça tem de ser encaixada segundo a sua forma, segundo a sua cor, para que a peça toda, para que o conjunto, para que o quadro possa se formar. Essa é uma tarefa, uma diversão que exige paciência e exige uma grande dose de atenção de quem brinca, de quem tem esse tipo de passatempo, montar quebra-cabeças. Eu li um tempo atrás que na Alemanha é fabricado o maior quebra-cabeças do mundo, composto por mais de 32 mil peças. Um painel que, quando montado, tem 5 metros de largura por 2 metros de altura. Imagine o tempo para montar um brinquedo desses. Eu não quero passar nem perto de uma coisa dessas. Deve dar um trabalho enorme. Na verdade, não é brinquedo, é um trabalho enorme montar um quebra-cabeças de 32 mil peças. Mas, embora esse quebra-cabeças seja grande, ele não é tão complexo, tão grande como o quebra-cabeças do sofrimento. O quebra-cabeças da provação que Jó sofreu. Nesse mês em que nós meditamos sobre retratos de família, a família de Jó precisa ser retratada. Nós precisamos olhar para esse retrato. Jó foi alguém que foi provado na vida familiar. Este é o retrato que nós encontramos de Jó, do primeiro capítulo até o último capítulo que lemos ainda há pouco. Deus, ao falar com Jó, no capítulo 40, nos versículos 6 e 7, que lemos há pouco, ele não está questionando a integridade de Jó, tampouco está questionando a sinceridade de Jó, mas Deus está questionando a capacidade de Jó para explicar o que lhe acontecera, para explicar o sofrimento, mas sobretudo para explicar o modo pelo qual Deus age no mundo, os caminhos de Deus, os mistérios de Deus, a forma como Deus atua no mundo. O que Jó havia falado a respeito de Deus era verdadeiro. Isso está dito no capítulo 42. Jó não havia falado nenhuma falsidade a respeito de Deus, mas, embora tudo aquilo que ele dissera sobre Deus fosse verdadeiro, era apenas uma peça, era apenas parte do quebra-cabeças do sofrimento. Não era o todo, não era a explicação final. Esta seria apresentada pelo próprio Deus. O que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: dizer a verdade sobre uma peça não significa dizer a verdade sobre todo o quadro. E Jó entendeu esta lição que Deus lhe apresentou. Como é que você se sentiria se você tivesse a oportunidade de visitar a Capela Sistina, mas não somente de visitá-la, de contemplá-la, mas ter ao seu lado ninguém menos do que Michelangelo, que ele fosse o seu guia nessa visita? Você prestaria atenção nas pinturas que estão no teto, ou você prestaria atenção em Michelangelo? E se ele começasse a explicar, começasse a dizer para você um pouco do processo da pintura, dos 3 anos que ele gastou olhando para o teto e pintando aquele teto com tanto cuidado? Qual seria o seu interesse? Com que atenção você ouviria? Ou se você estivesse diante do quadro, o quadro da Última Ceia, feito por Leonardo da Vinci, o painel feito por ele, e ele estivesse ali assentado ao seu lado, enquanto você contempla o painel, e de repente ele se dirigisse a você e começasse a lhe fazer perguntas sobre detalhes daquele quadro, você prestaria atenção na pintura ou você prestaria atenção no diálogo, naquele que estava ao seu lado? Pois bem, o que nós temos aqui no livro de Jó é algo muito mais extraordinário. Não é Michelangelo ou Leonardo da Vinci falando sobre uma pintura, sobre uma obra, mas é o Criador dialogando com a sua criatura. É o Criador, aquele que é Senhor do tempo, aquele que é Senhor do espaço, se dirigindo a uma criatura que vive numa fração ínfima do tempo e do espaço e dizendo: agora eu vou perguntar para você a respeito da criação e você vai me responder, Jó. Veja comigo algumas perguntas que Deus fez para Jó, a partir do capítulo 38, depois você pode lê-las com cuidado, apenas para ilustrar isto que eu estou dizendo para vocês. Jó 38, versículo 4. Deus se dirige
ao seu servo Jó, perguntando-lhe: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens? Quem gera as gotas do orvalho? É pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Tu ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? As perguntas dirigidas por Deus, e essas são algumas das poucas perguntas, as perguntas dirigidas por Deus para Jó não podem ser vistas como reprovação ou humilhação. Não é esse o intento, não é esse o propósito de Deus. Assim como a confissão de Jó não deve ser vista como uma confissão de culpa, afinal de contas ele foi declarado inocente pelo próprio Deus quanto ao seu sofrimento. As perguntas de Deus dirigidas a Jó abrem um novo capítulo na história deste sofredor. Homem que sofrera na própria carne com uma enfermidade gravíssima, homem que sofrera com a perda dos seus bens, mas homem que sofrera na área mais sensível da vida do ser humano, sofrera na sua família. Havia perdido os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, segundo nós lemos nos primeiros capítulos. A partir desse diálogo, Deus leva Jó para um passeio pelo jardim da criação. E por meio desse passeio, um novo diálogo é restabelecido entre Deus e Jó. E nesse diálogo, Deus ensina algumas coisas para Jó, ensina algumas coisas para nós, a respeito do sofrimento, da provação, seja em qual área, em qualquer área que venhamos a ser provados. A primeira coisa que nós aprendemos nesse passeio é que no jardim de Deus, no jardim da criação, existem criaturas engraçadas, criaturas estranhas e criaturas perigosas. É isso que Deus apresenta para Jó. Ele fala, por exemplo, mostra para Jó o avestruz. E ele diz: o avestruz tem asas, mas não voa. O avestruz tem pernas compridas, corpo grande e cabeça pequena. E ele pergunta para Jó: para que servem as asas do avestruz? E Deus responde: ele usa suas asas para batê-las enquanto está alegre. É impossível não perceber aqui da parte de Deus o senso de humor, dizendo: eu fiz a criação e a fiz com toda liberdade. Eu desenhei toda esta criação que você conhece. Você pode achar algumas figuras sem utilidade, mas eu planejei cada uma delas. E depois, numa espécie de momento discovery, ou seja, mostrando os animais, as criaturas, Deus falará do hipopótamo, falará do crocodilo, chamado no texto de Leviatã, ou seja, o grande monstro. Então Deus dirá para Jó: não brinque com esses bichos, não tente domesticá-los, não tente levá-los para casa, não tente acariciá-los. Se você fizer isso, eles vão machucá-lo, mas eles têm um lugar na minha criação. Eles estão debaixo do meu controle, e por mais assustadores que eles pareçam, eu tenho um lugar para eles na minha criação. É impossível não ver aqui uma figura, uma metáfora para o mal e para o sofrimento. Deus, por meio desta lição, ensina Jó: se você, Jó, tivesse criado, se você tivesse feito este jardim, provavelmente essas criaturas não estivessem nele, mas eu sou o autor. E por mais assustadoras que elas pareçam, que elas sejam para você, eu tenho controle sobre elas. Elas estão debaixo do meu domínio. Deus está dizendo: o mal e o sofrimento cumprem um papel debaixo da minha soberania, debaixo do meu domínio. No livro famosíssimo, A Cabana, num dos diálogos entre o personagem, essa é uma ficção, entre o personagem e Deus, ou seja, uma criação da imaginação, num desses diálogos há uma frase sobre o sofrimento que é verdadeira do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da teologia bíblica do sofrimento. O personagem, a certa altura, ouve de Deus a seguinte afirmação: a graça não depende da existência do sofrimento, mas
onde há sofrimento, você encontrará a graça de inúmeras maneiras. Isso é verdadeiro, isso é testificado pelo livro de Jó. O jardim de Deus não depende de hipopótamos, não depende de crocodilos, não depende da existência do sofrimento, mas eles têm um lugar, eles têm um papel. E sempre que o sofrimento se manifesta, também a graça de Deus se manifesta. Com isso eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei que tipo de sofrimento pelo qual você está passando. Se você está lutando com filhos rebeldes, se você está passando por uma enfermidade, por desemprego, por divórcio, por uma traição, pela morte de alguém querido, ou por todas essas coisas, ou pela combinação de uma ou outra dessas coisas mencionadas, o que nós aprendemos no livro de Jó é que a porta do sofrimento abre-se para o jardim de Deus e revela a manifestação da graça de Deus. E este sofrimento tem por propósito, tem por finalidade levar-nos a uma nova caminhada, a um novo conhecimento, a um novo relacionamento com Deus. É isto que Jó ensina. Este sofrimento pode marcar uma nova etapa da minha jornada, da sua jornada com Deus. Quando nós somos provados, nós passamos a conhecer, a enxergar a Deus de um modo que nós não conhecíamos e não enxergávamos antes. Neste domingo, nós estamos celebrando, as igrejas cristãs estão celebrando o dia da igreja perseguida, um dia de intercessão, um dia de solidariedade em favor dos cristãos que ao redor do mundo, em diferentes países, milhares, talvez milhões de cristãos, têm sofrido a perseguição. E estes cristãos, por sofrerem a perseguição, por serem provados em áreas nas quais Jó foi provado também, eles têm dado testemunho de uma caminhada, de uma experiência com Deus, de um nível de profundidade que nos inspiram, que nos ensinam muito a respeito do lugar do sofrimento. Quero passar para vocês um pequeno vídeo que foi preparado pela Missão Portas Abertas, que é uma missão que tem trabalhado na divulgação, na sustentação do apoio aos cristãos que vivem em países nos quais há severa perseguição. Peço que você ouça, veja esse vídeo à luz do tema da mensagem desta noite. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nigéria, o país mais populoso do continente africano, está entre os 4 estados da África que mais oprimem os cristãos. No norte do país, a população é obrigada a seguir a lei islâmica e aceitar a visão dos radicais ou correr o risco de morrer. O grupo radical islâmico Boko Haram, que na língua local quer dizer a educação ocidental é proibida, domina e oprime a todos, em especial os cristãos locais. Na cidade de Jos, durante um ataque dos radicais, Damares perdeu seu marido. Ela não estava em casa e quando soube da notícia, já era tarde demais. É desolador perder seu companheiro. É tão difícil perder o companheiro. O dia em que meu marido morreu, eu disse, tô acabada. Acabou. Então, eu pedi ajuda para Deus. Eu pedi ajuda de Deus para tirar a dor do meu coração, porque ela era tão pesada. Não foi fácil para mim. Mas o Senhor me ajudou. Eu sempre orei e jejuei, pedindo a ajuda de Deus. Senhor, como posso suportar? Como eu vou cuidar de mim e das crianças? Mas Deus, aos poucos, foi dando força para mim. Porque, com o passar do tempo, eu fui retomando as forças. Sua palavra também me consolou durante o tempo de luto. Em Romanos, no capítulo 8,
verso 35, está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Essa era a pergunta que eu sempre me fazia. O que poderia nos separar do amor de Deus? Como nós, cristãos, poderíamos ser separados do amor de Deus? Pela tribulação? Pela morte? Fome? Há muitas perguntas. Mas eu oro para que nós, cristãos, fiquemos firmes e olhemos para Deus, para que nada nos separe do amor de Deus. A comunidade cristã na Nigéria é repleta de viúvas que, assim como Damares, perderam seus maridos simplesmente pelo fato de servir a Jesus. Mas apesar da perseguição e dificuldades, há muitos cristãos no país sedentos pela palavra de Deus, que escolhem permanecer firmes em meio à tempestade. Nós somos abençoados por meio de seus testemunhos de fé e esperança. É preciso abençoá-los com a nossa oração e apoio. No dia 31 de maio, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Damares disse: Deus aos poucos foi me dando forças. Deus aos poucos foi me dando forças. Onde o jardim foi arrasado, destruído, ele pode, com a bênção de Deus, ser reconstruído, ser cultivado novamente. Essa é a mensagem que nós acabamos de ouvir, e esta é a mensagem do livro de Jó. Veja comigo o versículo 12 do capítulo 42. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Aparentemente, essa parece uma historinha com final feliz. Aconteceu uma grande tragédia, mas finalmente o injustiçado, aquele que havia sido de um modo triste, injustiçado, acaba sendo indenizado, acaba tendo aquilo que ele havia perdido, reposto em dobro. Trata-se de um caso de indenização. Aparentemente, a chamada teologia da retribuição, ou seja, aquela que, se eu fizer isto, Deus fará aquilo, entra novamente em cena. Esta é uma leitura superficial de Jó. Na verdade, não é disso que o livro trata, quando ele fala que o último estado de Jó, ele foi abençoado mais do que no seu primeiro estado. O último capítulo de Jó ensina a bênção da reconstrução. A bênção da reconstrução, que significa o seguinte: depois de grandes tragédias, depois de grandes perdas, depois de passarmos por momentos difíceis na vida familiar, na vida pessoal, a vida pode ser reconstruída. Isso não é o final, não é o termo final da existência. A bênção de Deus é a bênção da reconstrução, para que a vida possa ser retomada pela fé em Deus e com a presença de Deus. Quando nós lemos o capítulo 42 e vemos Jó sendo abençoado com o dobro de tudo que tivera na primeira parte da sua vida, ingenuamente nós formamos uma imagem mental na qual nós imaginamos ovelhas, bois, camelos, jumentos caindo do céu na propriedade de Jó e tudo sendo reposto em dobro para Jó. Mas não foi assim. Na vida de Jó houve uma reconstrução, que foi um processo lento, foi um processo natural, à semelhança daquilo que nós acabamos de ouvir no vídeo. Primeiro, seus irmãos se compadeceram dele, é o que nós lemos no texto, fizeram um aporte financeiro para Jó recomeçar. Depois Jó levantou-se a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, e foi reconstruindo a sua vida, o seu trabalho, foi retomando os seus afazeres, foi reconstruindo a sua família. Os filhos foram lhe nascendo. Quem pode duvidar que Jó não tenha sentido, ao ver os seus filhos que nasciam, os novos filhos, que ele não tenha sentido uma saudade enorme dos filhos que ele perdera? Será que ele não olhava para aquelas crianças, buscando alguma semelhança com aqueles que ele havia perdido?
A bênção da reconstrução do jardim se dá por meio de pessoas e de trabalho, de pessoas que manifestam a sua solidariedade, a sua oração, a sua ajuda. A bênção da reconstrução se dá por meio da solidariedade de amigos, de irmãos. A bênção da reconstrução se dá por meio do perdão, da oração intercessória de Jó em favor dos seus amigos que haviam dito muitas tolices para Jó e a respeito de Jó, que haviam julgado Jó, que o haviam ofendido. O milagre de Deus no livro de Jó é a força para Jó recomeçar, tendo sido lançado ao pó, literalmente ao chão, e ele recomeça com a bênção de Deus. A bênção da reconstrução é a força que Deus dá para uma pessoa para sair para uma entrevista de emprego, uma nova entrevista, depois de meses desempregados, quem sabe anos, de várias reprovações. Essa é a bênção da reconstrução. A bênção da reconstrução é a coragem para reconstruir a vida afetiva, a vida conjugal, depois de uma experiência de dor e frustração. A bênção da reconstrução é a bênção da acolhida, da chegada de um filho, depois da perda de um outro filho, por acidente, por morte ou por alguma outra causa. A bênção da reconstrução, entretanto, não é só quantitativa. Se nós ficarmos com essa impressão, nós vamos ficar com a impressão errada do livro de Jó. Ela é, sobretudo, qualitativa. Esta é a bênção recebida por Jó. Não se trata apenas de recuperar o que se perdeu, ter mais ovelhas, mais bois, mais camelos do que ele tinha antes, mas de um modo misterioso, Jó consegue, na sua segunda etapa de vida, inovar. Nós devemos lembrar que Jó vivia numa sociedade patriarcal. Numa sociedade patriarcal, mencionar o nome das filhas era um escândalo. E diz o texto no versículo 15 que lemos, que Jó não apenas mencionou as suas filhas, no final elas são mencionadas neste livro, mas ele deu herança para elas entre seus irmãos. As conquistas femininas são muito recentes na história da humanidade. No século XX, as mulheres passaram a votar. Recentemente, a monarquia britânica reconheceu o direito de sucessão ao trono por parte das mulheres nascidas na família real, mas de um modo misterioso. Esse passeio pelo qual Jó é conduzido no jardim da criação, o diálogo que ele mantém com Deus, dá a capacidade para Jó fazer alguma coisa melhor na segunda parte da sua vida, para inovar. A bênção de Deus não nos dá apenas a capacidade de recuperar aquilo que nós perdemos, mas de criarmos algo novo e algo melhor a partir daquilo que Deus concede a nós. Não se esqueça, a graça não depende do sofrimento, mas onde há sofrimento, há graça. E a graça nas suas múltiplas manifestações, nas suas múltiplas formas. Termino a nossa meditação lançando mão de um trecho do romance, do livro Os Irmãos Karamazov. Esse romance foi escrito por Dostoiévski. Dostoiévski sofreu por anos num campo de concentração na Sibéria como prisioneiro. Depois ele esteve diante dos horrores da guerra, isto o abalou profundamente, deu-lhe uma visão da tragédia, da miséria e do sofrimento dos seres humanos, e ele lutou a vida toda com a perda, com a morte de um filho ainda na infância. E nesse romance há um personagem chamado Zósimo, que é um padre ortodoxo, e esse padre conta, a certa altura, que ele ouviu a história de Jó quando tinha 8 anos de idade, e essa história nunca mais saiu da sua mente. E Dostoiévski fala então, pela boca desse padre, aquilo que era o seu drama pessoal e a sua própria luta com o sofrimento e o que ele aprendera também no livro de Jó. Assim diz ele, com esta citação, termino a nossa mensagem. Diz ele: Senhor, que livro e que lições, que força miraculosa dá ao homem a Escritura Sagrada. Quantos mistérios resolvidos e revelados. Deus reexalta Jó. Restitui-lhe sua riqueza. Anos decorrem e tem ele outros filhos e os ama. Como poderia
ele amar esses novos filhos, depois de ter perdido os primeiros? A recordação destes permite que ele seja perfeitamente feliz, como outrora, por mais queridos que sejam os novos? Mas, de certo, a dor antiga se transforma misteriosamente, pouco a pouco, numa doce alegria. A impetuosidade juvenil sucede à serenidade da velhice. Abençoo cada dia o nascer do sol. Meu coração canta-lhe um hino como outrora, mas prefiro seu poente de raios oblíquos, evocando doces e ternas recordações, queridas imagens de vida, longa vida abençoada, e dominando tudo a verdade divina que acalma, reconcilia e absolve. Eis-me ao termo de minha existência, eu sei, e sinto todos os dias da minha vida terrestre ligar-se já à vida eterna, desconhecida, mas bem próxima, e cujo pressentimento faz vibrar a minha alma. Amém.